Bom dia, Guilherme. Bom dia. Me ouvindo? Tô ouvindo. Legal. E aí, descansou? Botei as atividades em dia, né? Aí ontem eu acho que eu fiz 3 atividades suas. Muita coisa, né? Foi do caderno de atividade da página 46, 47, 48, 49, 50 e 51. É, muita coisa. No ano vai ficar meio sufocado agora. Vai mesmo. Esperar mais um pouquinho. Né? Não, velho, professor, você tinha que ver o que eu contei pra minha mãe do meu sonho, né? Que a moto que eu sempre fico pensando é uma CRF, né? Uma moto de trilha. Aí não tem placa, não tem farol, só tem um documento e tem carenagem, né? Carenagem é peça plástica. Aí eu sonhei Entendi. aí minha mãe tomou bis. Aí eu tinha ido para Linhares, né, junto com a moto, só que eu botei na caçamba da caminhonete do meu avô. Aí eu fui para Linhares, né, para vender. Aí eu fui na loja, vendi a moto, né, e comprei a CRF. Aí eu cheguei em casa com a CRF, né, tapada. Aí minha mãe ficou procurando assim, aí ela chegou para mim e falou assim, Guilherme, você sabe o que aconteceu com a Bis? Eu falei, ei, mãe, não fica com raiva de mim, não. Aí ela falou, por quê? Eu vendi sua moto. É sacanagem, hein, Guilherme? Eu falei, aí ela falou assim, o que, garoto? O que você fez? Você vendeu minha moto. Isso tudo é vontade de ter a sua moto, hein? Né? Poxa. Ai, mas eu já tive uma moto quando eu era bem mais jovem. Eu, Ô, que, aí desisti, tá? Desisti porque é muito perigoso. Aí eu vou comprar uma CRF de 450 cilindradas. Eita, 2009. pra Adivinha andar na quanto? trilha mesmo. Aqui em casa é só areia. Aí eu e meu primo a gente se diverte. Ele tem uma moto e eu vou com a Bis. Aí a gente anda aqui aí em volta aqui na casa de moto, né? Aí às vezes a gente vai lá na mata e volta. Aí eu falei, cara, eu vou comprar uma CRF, cara. Só que, né, ela custa 14 mil. Ah, razoável, tranquilo. Dá. É. Só Dá mesmo. que, só que ela tem muito enfeite, né? Aí eu vou comprar outra que custa 27 mil. Você é mais caprichado, hein? É, pois é. Aí eu Você falei, é mais caraca, caprichado. mano. Aí eu fico em dúvida se eu compro a de 14 ou a de 26.900, 990. É. Professora, bom dia. Bom dia, Lu. E vamos pensar na carteira de habilitação, hein, Guilherme. Com A, so, juízo. a sorte é que a CRF tem documento. Graças a Deus. Mas não Isso tem placa. aí. Meus queridos, eu vou começar, que já deu nossa hora. Bom dia, Luísa, Ana, que está chegando. Bom dia. Esse assunto de hoje é bem legal, tá, pessoal? É um gênero textual diferente, eu acho que vocês ainda não estudaram. Talvez seja um pouquinho complicado, mas o legal é que nós não vamos precisar escrevê-lo, né? Porque não cabe à nossa alçada, né? Escrever um regulamento.
Mas interpretar e compreender o texto nós vamos precisar fazer por quê? Porque com certeza, em algum momento da vida de vocês, quando vocês forem trabalhar numa empresa, quando vocês abrirem a própria empresa, né? A gente não sabe quais são os objetivos de vocês, vocês vão precisar ter posse de um regulamento, tá? O regulamento, ele cabe em todos os lugares e ele está em todos os lugares, tá? Ele rege, por exemplo, uma academia, ele rege uma escola, uma empresa. Então, são regimentos internos. Nós somos pessoas, né, uma sociedade que precisamos de regras. Com regras, a coisa já não funciona 100%, né? Imagine se nós não tivermos essas regras. Então, o negócio desanda completamente, tá? Então, o regulamento, ele faz parte de um controle interno. Ele pode acontecer num concurso, num evento, num campeonato. São as regras que vão reger ali aquela situação, aquele evento ou aquele determinado ambiente. Nós vamos trabalhar especificamente com o regulamento escolar, mas é importante que vocês saibam o que significa, né? Onde nós vamos encontrar e assim por diante, tá bom? Vou abrir a tela aqui para ficar um pouquinho melhor. Leitura. Bom, então rápido quando isso acontece, se eu conseguisse mudar isso aqui de posição, já vou botar para cá. Ó, vamos à definição. O que é um regulamento? Tá? É um substantivo masculino, isso aqui é o que está no dicionário. Se vocês forem procurar no dicionário, o que é regulamento é isso aí que vocês vão encontrar. Ato ou efeito de regular, estabelecer regras. Estatuto, instrução que prescreve o que deve ser feito. Tá? As regras, elas, dentro de um regulamento, tem regras, mas tem direitos também, tá? Tem os seus deveres, mas também tem os seus direitos. Portanto, se eu tenho uma loja de roupa, que seja, e eu tenho funcionários, a minha loja tem que ter um regulamento. O que cabe nessa loja, né? Hora para entrar, hora para sair, certo? O horário de almoço dos funcionários, data de pagamento, o que elas podem fazer, o que elas não podem fazer, né? O que os funcionários podem ou não podem fazer no ambiente de trabalho. Empresas, por exemplo, que tem como regulamento, os funcionários não podem namorar, não podem se casar, se tiver algum relacionamento são mandados embora. Tem muitas empresas que estabelecem esse regulamento. Então, pessoal, isso aí vai depender muito de como a empresa quer funcionar, certo? Professora, como que eles vão fazer um regulamento assim, baseado em quê? Baseado nas leis que nos regem, né? Nos direitos trabalhistas, naquilo que nos cabe, tá? E aí aqui nós temos os objetivos, né? Qual o objetivo de um regulamento? Regular, fundamentar regras e normas, estabelecer organização. Então, em sumo, é isso, tá? Estabelecer uma organização. Se eu não tiver uma organização, eu vou chegar no meu trabalho a hora que eu quiser, tá? Eu vou trabalhar quantas horas por dia eu quiser, e assim por diante, e não pode, tá? E aí, regulamento serve para dizer o que pode e o que não pode ser feito num ambiente interno ou numa atividade. Eu estou exemplificando aqui a empresas, tá? Porque é o que é o mais fácil de nós compreendermos, mas regulamento cabe em vários ambientes e atividades, tá bom? E aí, na sequência, onde nós encontramos esse regulamento? Meu Deus, regulamento. Escolas, empresas, condomínios, cooperativas, concurso, campeonato. Eu sei que o regulamento de condomínio, por exemplo, tá? Ele é bem complexo. Às vezes, cada condomínio ele tem um regulamento diferente, tá? Tem condomínio que tem hora para fechar o portão, e aí ninguém entra mais, só sai, tá? Do condomínio.
Tem condomínio que você não pode, em hipótese alguma, deixar sacolinhas de lixo no corredor, próximo à porta do seu apartamento, tá? Porque senão dá problema com o vizinho da frente ou com o vizinho do lado. Tem condomínio que não aceita animais, tá? Nem cachorrinho pequenininho, nem um pinche, nem nada. Não pode ter animais. Tem regulamento que você só pode usar a piscina do condomínio nos finais de semana. Então, assim, são regras internas. Cada síndico, as pessoas, né, os moradores daquele condomínio, juntos, como é algo comunitário, eles vão decidir o que pode e o que não pode. Por isso que nós temos tido tantos problemas agora nessa pandemia. Por quê? Porque as pessoas estão desobedecendo, né? Estão infringindo as regras do regulamento. Se eu sei que eu moro num apartamento que não cabe som alto, né? Não cabe festas e não pode ter aglomeração, então o que acontece? Tem havido muitas denúncias, né? Eu não posso fazer isso. Eu estou infringindo uma regra. Então, muitas denúncias, muita confusão tem ocorrido nesse período, né? Porque o vizinho sabe que não pode ter aglomeração, mas mesmo assim está recebendo visitas, né? Muitas pessoas, o som está alto até altas horas da madrugada e por aí vai, tá? Então, tudo isso aí, pessoal, precisa ser seguido, obedecido para evitar problemas, né, e confusão para a nossa vida, tá? E aí, essa parte é muito interessante. O que deve conter em um regulamento? Porque muitas vezes esse regulamento ele é questionado, tá? As pessoas gostam muito de exigir os seus direitos, mas não gostam de respeitar e cumprir com os seus deveres. Não sei se vocês viram essa semana, ou foi semana passada, não me lembro. Estou meio perdida no tempo. O desembargador, que foi muito mal educado com o guarda municipal, né? E aplicou uma multa, porque ele estava fazendo caminhada sem máscara de proteção, né? Tudo bem que ele estava num parque, né? Tudo aberto, enfim. Mas o guarda precisou fazer essa abordagem, porque, de acordo com o regulamento, ele precisa abordar as pessoas que não estão usando máscaras na rua. Então, ele foi abordar esse desembargador e o desembargador foi muito deselegante com o guarda municipal. Vocês viram esse caso? Se vocês chegaram a assistir, eu sei que saiu muitos vídeos aí na internet sobre essa situação. Então, é isso. Aí, às vezes, você tem as regras, você precisa cumpri-las, não gosta de cumpri-las, né? Mas regras geralmente são assim mesmo, né? Nós não gostamos muito de regras, não. Mas elas existem para organizar e fazer com que todas as pessoas tenham os mesmos direitos, sejam tratadas com o mesmo respeito. Bom, no regulamento pode conter obrigações e deveres dos integrantes de uma determinada empresa ou escola, horário de entrada e saída, os benefícios, férias, registro de ponto, presença, muitos outros, ok? E aí, deixa eu voltar aqui, o pessoal confunde muito lei com regulamento. Então, eu vou esclarecer aqui para vocês, para não ficar confuso, tá? Lei versus regulamento. A lei, pessoal, ela é constituída, né, por um grupo de juristas, eles que vão estabelecer, às vezes, os parlamentares, né, vão propor algo e isso só vai virar lei caso o jurídico estabeleça. Tá? Nós temos leis de direitos humanos, nós temos leis trabalhistas. Essas leis, elas regem todas as pessoas do nosso Brasil, de solo nacional, tá? Todo mundo que é brasileiro deve seguir aquela lei, as leis de trânsito e assim por diante. Então, se eu sei que está na lei que
eu não posso matar ninguém, certo? Se eu matar alguém, eu serei punido. Então, automaticamente essa lei vale para todas as pessoas. Então, não pode matar, não pode roubar, e assim por diante, certo? Tem consequências, porque está na lei, previsto em lei, ok? Eu sei que está na lei que crianças com 4 anos de idade precisam estar matriculadas numa escola, tá? Então, se um adolescente de 12, 13, 14 anos menor não estiver matriculado na escola, quem vai responder por essa criança são os pais, tá? Aí aparece o conselho tutelar, não é isso? A coisa toda. Então, está na lei que essa criança precisa estar matriculada na escola, e assim por diante. Regulamento, ele cabe a um determinado ambiente, tá? Uma determinada situação. Então, tem um regulamento da escola, do SEB educacional. Esse regulamento cabe a quem? Aos alunos e aos funcionários que fazem parte dessa instituição, tá? Uma pessoa que estuda na escola pública não tem o mesmo regulamento que um aluno de uma escola particular que estuda lá no SEB educacional. Então, são regulamentos diferentes. Por quê? Porque pode ser que o aluno do SEP precisa chegar às 7 horas da manhã na escola e os alunos da rede pública precisam chegar às 7h30. Tá? Isso é um exemplo. Então, são regulamentos particulares, individuais de cada situação. Tá? E aí, seguindo, nós vamos aqui ao nosso foco principal, que é o gênero textual. Nós vamos trabalhar daqui a pouco, tá? Lá no nosso livro didático. Então, eu vou falar bem rapidamente sobre como é construído o regulamento, qual o tipo de linguagem que nós usamos, como que isso é elaborado, tá? Então, o gênero textual regulamenta, engloba um conjunto de regras determinado a regular o funcionamento de um grupo, uma atividade. Então, isso aqui nós já falamos, isso aqui já foi comentado com vocês, beleza? Nosso segundo item, as características que um texto com gênero textual, regulamento, possui são: o texto recorre a um registro de língua corrente e a língua denotativa, ou seja, tem que ser uma língua que nós estamos acostumados a usar, tá? Não posso colocar termos mirabolantes, por quê? Porque as pessoas precisam entender o que está escrito naquele regulamento. Se ele me rege, se eu faço parte daquela instituição, eu quero ler o regulamento. Aí eu preciso entender o que está escrito ali. Se for uma linguagem extremamente rebuscada, não vou compreender nada, tá? Eu não vou compreender o que me cabe. Então, um instantinho, pessoal, acho que tem uma pessoa me chamando. Espera aí que eu vou... Então, pessoal, veja bem. Linguagem denotativa. O que é linguagem denotativa? Vocês lembram que nós falamos no capítulo passado sobre linguagem denotativa? Linguagem denotativa é aquela linguagem com sentido real. A palavra com o seu sentido real, certo? Eu não posso falar de forma figurada num texto regulamentado, tá? Por quê? Porque senão vai gerar ambiguidade, vai gerar duplo sentido. A pessoa vai interpretar de uma maneira, o outro vai interpretar de outra maneira. De forma alguma. Linguagem denotativa. Cada palavra que está no regulamento tem que ter o seu sentido real, tá? Bom, privilegia predominantemente a utilização de verbos no modo indicativo, conjuntivo, presente, futuro, infinitivo. Tá? O que é isso? São verbos conjugados de maneira que mostra o que deve ser feito. O modo indicativo é aquele verbo que me indica o que eu faço, tá? E o que eu farei, certo? O que eu faço no presente e o que eu farei. O passado não interessa. Nesse caso aqui, o passado não interessa, certo? Não posso jogar, por exemplo, um modo subjuntivo, porque o modo subjuntivo é hipotético, tá? Uma possibilidade. Dentro do regulamento não tem isso.
É isso e pronto. Tem que ser seguido, tá? Usa a terceira pessoa. Ou seja, você lê ali, você não tem a presença de ninguém. Não tem personagem, você não percebe quem foi que escreveu, está do jeito que tem que ser, tá? Predominam as frases de tipo declarativo. Por exemplo, frase declarativa. Você entrará na escola às 7 horas e 30 minutos. Horário de saída, 11 horas e 30 minutos. São frases declarativas, tá? Frases que não cabem nenhuma controvérsia, certo? Verifique-se a presença de substantivo abstrato relativo a atitudes e comportamentos. Então, por exemplo, se for um ambiente empresarial, então não cabe você ficar com raiva, você não pode demonstrar desequilíbrio emocional, você tem que trabalhar de forma digna, tá? Então, essa parte aí dos substantivos abstratos, eles regem um pouco essa parte do comportamento das pessoas, tá? Ética, moral, decência e assim por diante, tá? A adjetivação é escassa. O que é isso? Adjetivo, características. Eu não posso fazer um regulamento e falar assim, só mulheres bonitas entrarão na escola, né? Isso aí é preconceito, gera falta de equidade, de igualdade de direitos, certo? Deixa eu ver um exemplo. Só homens altos poderão fazer parte de tal situação. Então, isso aí gera conflito, tá? Gera preconceito. Então, adjetivação não cabe, certo? Os regulamentos gerais contêm títulos e subtítulos para separar cada núcleo informativo. Recurso ao uso de numerais, ordinais e cardinais. Essa parte eu vou mostrar para vocês agora, tá? Olha só, o regulamento ele é dividido dessa maneira, tá, pessoal? Tem a seção, que não está aparecendo aqui, a seção 1, 2, 3, depende do tamanho desse regulamento. Depois da seção vem o nosso artigo 1º, depois tem o artigo 2º, o artigo 3º, isso vai depender do tamanho do regulamento. Vamos dizer que aqui nós temos o artigo 1º apenas, tá? Este é o caput do artigo 1º. Sobre o que esse artigo 1º vai falar. E depois desse artigo 1º tem os desdobramentos, certo, pessoal? Cada desdobramento vai reger mais alguma coisa. Aí nós temos o inciso 1, o inciso 2. Depois do inciso, nós temos as alíneas, né, que vem logo abaixo aqui, ó. Se dentro do meu inciso eu tiver desdobramentos, então eu tenho as alíneas, tá? A, B, a C, e assim por diante. Então, o meu regulamento ele pode desdobrar várias vezes. O que nós vamos estudar é mais simples, tá? Ele é bem mais básico. Dê uma olhadinha aqui, isso aqui é lá na página, cadê? É lá na página 27 do nosso livro didático. Abram lá a página 27 do nosso livro didático, para que vocês possam acompanhar comigo a resolução dessas atividades, tá? Aí eu vou colocar aqui ampliado para vocês, para a gente poder fazer junto essa atividade. Olha aqui, ó. Regulamento geral do aluno. Então, vocês já sabem, né? Ele vai falar sobre o regulamento escolar, tá? Porque o foco do nosso capítulo, deste capítulo, é falar sobre o regulamento escolar. Mas não tem como a gente falar de regulamento, seja lá do que for, se vocês não tiverem uma noção para que serve um regulamento, certo? Olha aqui, pessoal, ó. Nós temos a seção 1, o nosso regulamento aqui, ele vai até a seção 2, né? O nosso exemplo aqui vai até a seção 2. A seção 1 fala dos direitos do aluno, certo? Nós temos o artigo 1º, o aluno, como um ser biopsicossociocultural, deverá ser atendido em
toda a sua dimensão, mediante uma formação integral para que analise, compreenda e intervenha na realidade, visando ao bem-estar do ser humano no plano pessoal e objetivo. Esse artigo 1º, ele tem apenas um parágrafo, ele tem um parágrafo único. Quando isso acontecer, vai vir bem explícito aqui, tá? O parágrafo único, ou seja, não tem outros desdobramentos, nós não temos incisos aí, tá? A formação integral deve ser entendida como saber essencial, saber sentir, saber inovar, saber refletir, saber fazer, saber ser crítico e saber ser ético, tá? Eu acho fantástico o regulamento escolar, todo ele, tá? Do aluno, a parte do aluno, acho tudo assim muito legal, muito bem feito, muito bem escrito. Vamos lá. Depois nós temos o artigo 2º. Pessoal, ó, sempre em número ordinal, tá? Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e assim por diante, tá? Ó, são prerrogativas dos alunos. Alguém sabe dizer o que é prerrogativa? O que é prerrogativa? Esses termos jurídicos são abençoados, né? O que são prerrogativas, pessoal? Já ouviram falar? É uma coisa que favorece vocês, tá? São prerrogativas, são os direitos, né, desse aluno, tá bom? Olha aqui, ó. Ser respeitado na sua condição de ser humano, usufruindo em igualdade de atendimento, sem sofrer qualquer tipo de discriminação. Tá? Isso aqui são os direitos de vocês. E aí, pessoal, aqui sim, nesse artigo 2º, nós temos alguns incisos que estão divididos em algarismo romano, tá, pessoal? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, aí lá, né, no virar da página, vocês vão ver a sequência. Alguém gostaria de ler o 2º inciso? Olha, o 2º inciso é muito interessante. Alguém gostaria de ler? Algum cristão? Maria Eduarda, que é faladeira. Gostaria de ler, Duda? Dudinha? Qual, professora? O 2º. Aqui, ó, o 2. Tá. Eu vou ler, Prerrogativa do então. aluno. Tá. Participar das aulas, das avaliações e demais atividades promovidas pela escola, como também solicitar orientações aos professores, teachers, advisors, gestores pedagógicos, psicólogo escolar, orientador disciplinar, sempre que julgar necessário. Isso. Então, isso aí é um direito do aluno, né? Recorrer ao professor, ao setor pedagógico, né? Ao orientador disciplinar, que nós costumamos chamar de coordenador, e assim por diante, tá? Então, essa daí é uma prerrogativa do aluno, tá? Eu gostaria de ler o 3º. Pequenininho, gente, leia. Só para eu parar de falar um pouco. Luísa. Luísa está aí, ó, firme e forte nos doces. Virando empreendedora. Professora, Maria Eduarda pediu para avisar que o microfone dela não tem como ligar, por causa que ela está pelo computador. Ah, que dó. Lê você, Lu. É qual página? Porque eu tô perdida. Aqui, ó. Página 27. O 2º? 3º. Artigo 2. Isso. São prerrogativas dos alunos ser respeitado na sua condição de ser humano, usufruindo de igualdade de atendimento, sem sofrer qualquer tipo de discriminação. Continuar? Pode continuar. Lê tudo aí. Participar das aulas, das avaliações e demais atividades promovidas pela escola, como também solicitar orientações dos professores. Não sei falar isso, não. Gestores pedagógicos, psicólogo escolar, orientador disciplinar, sempre que julgar necessário. Utilizar-se das instalações e dos recursos materiais da escola, mediante prévia autorização de quem de direito.
Tomar conhecimento do sistema de avaliação da escola e dos resultados obtidos em provas. Trabalhos, médias e frequência, nos prazos estabelecidos, podendo sempre que julgar necessário. Solicitar revisão de provas no prazo de 48 horas, a partir da divulgação da mesma. Legal. Entenderam, pessoal? Tá claro para vocês? Vocês conseguiram entender claramente aí quais são as prerrogativas dos alunos? Ou tem algum trecho que vocês não entenderam? Tudo ok, por enquanto. Claro, né? Viramos aí, então, pessoal. Página 28. Caraca, mano, tem muito artigo. Isso, nós não chegamos nos deveres ainda, nós estamos na parte das prerrogativas, tá? Ó, aí na página 28 tem assim, requerer e realizar provas de segunda chamada, sempre que venha a perder as provas exclusivamente por motivos de doença, luto, casamento, convocação para atividades cívicas ou jurídicas e impedimentos por motivos religiosos. E aí, pessoal, do lado desse inciso tem o quê? De onde saiu essa lei? Essa lei é uma lei estadual, o número da lei tudo certinho. Então, a escola, quando redigiu esse regulamento, ela se baseou numa lei que existe, certo? Então, o regulamento, ele, por mais interno que ele seja, ele precisa também se basear na lei, direitos e deveres, seja lá qual for, né, a instituição que lhe cabe. Como é escola, nós temos a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tá? As leis de diretrizes e bases da educação, ela rege toda a educação. Então, qualquer escola, quando vai redigir o seu regulamento, se baseia na LDB, ok? Bom, aqui no caso é uma lei estadual, mas nós nos baseamos na LDB também. Aliás, todo o regulamento, a maior parte dele é baseado na LDB, tá? E na sequência, requerer transferência por si, quando maior de idade, ou através do pai ou responsável quando menor, bem como documentação escolar, mediante o pagamento dos encargos devidos ao estabelecimento. Tá, pessoal? Então, observe aí como que é tranquilo vocês compreenderem, né? Entenderem o que o texto está apresentando para vocês. Será sempre assim? Toda vez que vocês tiverem aí um regulamento, vocês vão conseguir entender? Pode ser que não. Por quê? Alguns regulamentos, alguns jargões, né? Principalmente se for um regulamento que rege, vamos supor, um hospital ou um escritório de advocacia. Pode ser que ali contenha termos que vocês não conhecem, tá? E aí fica um pouquinho difícil a compreensão. Mas nosso regulamento, o regulamento escolar, é totalmente tranquilo, principalmente a parte aí dos direitos, né, que regem a vida escolar dos alunos. Tá, pessoal? Na sequência, nós temos aí os deveres, né, seção 2. Aí vocês percebem que quando se encerrou um assunto, aí nós já partimos para a seção 2, tá? Então, aqui são dos deveres. Artigo 3º, nosso terceiro parágrafo aí. Constituição, deveres do aluno. Constituirão deveres do aluno. Aí, logo a seguir, nós temos aí 17 incisos, tá? Organizados, subdivididos, desdobrados em algarismo romano. Tá? O primeiro deles é entregar a documentação exigida pela escola no ato da matrícula ou quando for o caso, no caso estipulado. Tá? Então, pessoal, o que é que nós vamos fazer? Como não vai dar tempo da gente ler, nem fazer as atividades, tá? Eu não sei se vocês já fizeram, acredito que sim, alguns já fizeram, tá? Amanhã nós vamos terminar de ler os deveres e já vamos partir para a correção das atividades referente ao regulamento, tá? Ao regimento escolar. Beleza? E qualquer dúvida que vocês tenham com relação à estrutura do texto, vocês já podem trazer que nós vamos averiguar tudo isso daí. Amanhã nossa aula começa mais cedo, às 9. Tá bom, pessoal?
Um beijo, um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, professora. Tchau, tchau, queridos. Beijo.